Olá, turma de Teatro e Educação da Licenciatura em Teatro do Fluminense. Eu sou a professora Maria Siqueira e hoje temos mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre essa relação processo versus produto. É uma relação bem tensa, vamos dizer assim, por isso vou dedicar uma aula a esse texto da Márcia Pompeu Nogueira, uma proposta de superação da dicotomia entre processo e produto. Então ela quer que isso não seja mais uma questão. Na teoria e até em muitas práticas não é mais uma questão como já foi, mas ainda é um tema pertinente porque vocês vão se deparar com escolhas diárias que vão questionar vocês se vocês estão preconizando o processo ou o produto no universo do ensino do teatro, quando vocês forem professores. Então, as perguntas que norteiam o texto, é legal também vocês perceberem como ela começa o texto já colocando esses questionamentos que ela vai explorar. São as seguintes: o teatro feito por crianças precisa ter uma apresentação? O valor educativo diz que não é isso que importa, não precisamos de apresentação? Como que a gente pode lidar com esses questionamentos diários de quem dá aula de teatro? E ela faz essa discussão a partir das concepções da escola nova e da escola tradicional, que é algo que a gente já conversou um pouquinho. Lembram quando a gente falou da história do ensino do teatro, principalmente na escola? Então vamos retomar algumas partes para a gente chegar onde a gente quer. A escola tradicional ela surge com a ascensão da burguesia e a Revolução Industrial, porque a burguesia, diferentemente da monarquia, né, ela quer que todos os comerciantes, por exemplo, quem tem condição de pagar, tenha educação. E aí eu preciso disponibilizar a cultura erudita para essas camadas que não são historicamente elite, né? Se tornam uma elite financeira, não são uma elite de nome, enfim, como era a monarquia. E a Revolução Industrial, que vem junto com essa ascensão da burguesia, ela traz a necessidade de mão de obra. Então, ela surge nesse contexto do liberalismo econômico. Se você não sabe o que é liberalismo econômico, vale a pena dar uma estudadinha, muito bom. E baseada na proposta de escola para todos, que é uma escola que até hoje nunca aconteceu de verdade, né? A gente às vezes alcança em número quase a totalidade da população em idade escolar, mas aí tem a discussão da desigualdade de acesso, de qualidade, enfim. Então a gente tem uma discussão que começa aí e nunca mais terminou. Nessa escola tradicional, o professor ele é detentor do saber e a criança ela é desconsiderada em seus desejos e peculiaridades. Então, não importa o que você gosta, não importa o que você quer. Quem nunca ouviu aquela frase, criança não tem querer, né? E o professor, quem sabe, ele vai simplesmente dizer. Então, a exposição verbal, cuspe-giz, é o bom e velho cuspe-giz. E a criança tem que fazer o quê? Memorizar. Basicamente, o trabalho da criança na escola tradicional é decorar o máximo de informações possíveis, repetir aquelas informações numa prova que só requer memorização, nenhuma reflexão, nenhuma proposição, nenhuma criação, nem pesquisa. As pesquisas também são baseadas na lógica de pesquisa de memorização, tá, gente? Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a proposta de pesquisa acadêmica, que é uma pesquisa que descobre, né, que propõe. A pesquisa escolar, em geral, ela está pautada ainda na mesma lógica expositiva. Então, você vai entrar em alguma fonte, vai decorar também o que está ali e repetir. Então, também não é uma pesquisa, como posso dizer, ativa, né? O teatro na escola tradicional, nós também já vimos isso acho que foi na primeira videoaula, né? Que o teatro, ele fica ali importante porque ele proporciona o contato com a cultura erudita, com os textos clássicos, com autores importantes, né? Sempre valorizando ali a cultura erudita, a cultura elitista, a cultura norte-centrada, né? Europeia, colonial, vamos dizer assim. E existe uma valorização dos talentos natos. Então, não sei quemzinho leva jeito, é não sei quemzinho que vai ser o protagonista, entendeu? Nada mais importa se o outro não sei quemzinho vai chorar, enfim, problema dele. É uma valorização única do produto. Então, só o produto tem valor. Eu botei única porque depois a gente vai discutir lá na frente que não é para desvalorizar o produto, mas aqui é uma valorização única. Então, se não sei quemzinho ficou com 7 traumas para poder montar a peça de Natal, tô nem sabendo disso. Eu quero mais que a peça de Natal fique do jeito que eu quero, porque também não é bonita
e boa discutivelmente. Não, eu quero que a peça de Natal fique exatamente como eu concebi. Eu digo o professor, ou a gestão da escola, enfim. Aí vem a escola nova, que é um pensamento da escola como centro do projeto democrático. Então eu quero uma escola igual para todo mundo, que promova a igualdade social, que promova a escalada social. Então uma pessoa que nasce com tal nível socioeconômico, ela tem condição de fazer uma escalada através da escola, através da educação, né? Então a escola nova, ela é essa escola que é centro do projeto democrático. Existe uma descentralização do poder na escola e uma relação mais forte com a comunidade, com o pertencimento, com a comunidade de pais, com as comunidades locais. É outra proposta de inserção da escola na comunidade. O professor começa a aparecer como um guia do aprender fazendo, que é uma máxima do John Dewey, que promove a experiência prática, a experiência real, a vivência na escola. O professor como um guia, como um orientador, tem muito a ver com o nosso amigo Paulo Freire, que está ali também existindo nessa mesma época que essas ideias estão borbulhando, né? Então não é à toa que as ideias de Paulo Freire se alinham com as concepções escolanovistas. Existe uma valorização muito maior dos métodos do que dos conteúdos, em todas as disciplinas. Não estou falando ainda do teatro, mas lógico que é a mesma lógica. Então, ao invés de eu querer que o aluno decore a tabuada, eu quero que ele entenda como se multiplica para que ele aprenda a aprender. Eu quero que ele adquira uma habilidade, uma competência, ele saiba fazer alguma coisa, ele saiba pesquisar, buscar, construir o conhecimento, mais do que memorizar informações. Isso tudo na teoria, calma aí. Vocês me disseram assim, gente, a escola nova veio e foi embora, né? Talvez ela nunca tenha vindo de fato. A escola nova surge com uma base científica oriunda da psicologia, que começa a entender que a criança ela tem especificidades, que cada faixa etária tem uma condição de aprendizagem, de construção, da individualidade, do impacto das questões socioemocionais na construção do indivíduo e na construção do saber e na construção da sociedade. Então a psicologia está pensando tudo isso. Aí, lógico que isso vai impactar nas teorias da educação, né? Não dá mais para ficar ignorando esses saberes que agora existem e estão sistematizados pela psicologia. E o teatro nessa brincadeira? As artes, de forma geral, ganham destaque na escola nova como uma possibilidade de liberação emocional, uma possibilidade de espaço para ser criativo, para ser espontâneo, algo bastante terapêutico, algo bastante da construção dessa liberação mesmo. Vamos, né, ter aqui um espaço seguro. Existe uma democratização da experiência, então agora o que importa não é mais se fulaninho ele é naturalmente bom em teatro, o que importa são os meus interesses pedagógicos. Então se eu tenho às vezes um aluno inseguro, eu vou dar para ele um papel importante, porque isso vai ser importante para a relação dele, e a peça vai ficar uma cagada, mas o problema não é isso que importa. O que importa é a construção ali pedagógica com aquela turma. Então existe uma democratização da experiência com a linguagem teatral, agora não é mais só para quem já nasceu sabendo, entre muitas aspas. Demonstram, né, uma aptidão natural ou desenvolvida em outros ambientes, enfim, respondem aos estímulos da maneira esperada, e eram esses que eram valorizados na escola tradicional. Agora existe uma tentativa de equilibrar essa valorização. E a valorização é única do processo. Então fomos de um extremo a outro, né? Antes só importava o produto, agora só importa o processo. Então eu nego o valor teatral de uma produção escolar, por exemplo. Eu nego os elementos da linguagem teatral, porque não é isso que é mais importante. O importante é essa liberação emocional. Então eu não trabalho mais os elementos da linguagem, o papel, o personagem, né? O espaço, as cenotécnicas, né? O cenário, figurino, a compreensão de visualidades da cena, a apreensão do texto dramático. Nada disso importa mais. Só importa a experiência pedagógica de construção do indivíduo. Isso acaba confundindo a aula de teatro com um monte de outras coisas.
com uma coisa terapêutica, com uma aula de expressão corporal, de consciência do movimento, de consciência das emoções, que até pode estar a serviço da linguagem, mas isoladamente ou tornada prioridade, não leva à construção à apreensão da linguagem teatral. Então, nós entendemos como funcionou o ensino de teatro ao longo da história na relação entre processo e produto e nas abordagens metodológicas, né? E hoje em dia, como é que está funcionando? Hoje a gente pode dizer que o próprio teatro mudou. Então, não dá para a gente comparar, porque o teatro que era feito na época da escola tradicional, na época da escola nova, né, no início do século passado, e a escola nova mais ou menos ali 70, por ali, era um teatro diferente do que é hoje. Hoje, o teatro trabalha com colaborativismo, quer dizer que todos os integrantes da montagem podem ter voz, não significa que é assim em todas as montagens, tá, gente? Hoje, existe uma concepção quase consensual do fim do textocentrismo, então o texto não é mais o Deus da montagem teatral, não preciso mais obedecer ao texto, não preciso nem montar um texto, eu posso inclusive fazer uma peça sem texto. Eu acho que vocês, né, devem estar familiares com essa concepção, mas a gente pode debater um pouco isso também. Eu fico aqui botando várias pílulas pra gente debater, gente, eu espero que vocês anotem, enfim, mandem mensagem, tragam pra aula, alguma coisa nesse sentido. Os elementos da cena hoje, eles são equilibrados. Então, antes era assim, o texto e tudo gira em torno do texto. Hoje, a ideia é que todos os elementos da linguagem teatral são importantes para a construção de sentido. E então, eu posso fazer uma peça que a atuação do ator vai contra o texto. Eu posso fazer uma peça onde o elemento mais importante é a luz. Eu posso fazer uma peça onde o figurino vai dialogar com o texto, mas a luz, não sei o que lá. Enfim, eu posso criar relações entre esses elementos e é compreendido a partir do final do século XX, com o advento da encenação, vocês vão estudar isso em HTE, não nesse HTE, acho que é no próximo. É compreendido que os elementos da cena é que são o teatro. O texto é um elemento literário que compõe também a cena ou não. Então, essa mudança aí das relações de poder entre os próprios elementos da cena e entre os agentes, né, os artistas, que antes só o dramaturgo importava, o diretor era tanto melhor quanto ele conseguisse colocar em cena o mais fiel que o dramaturgo propõe. Então, essa mudança aí mudou o teatro. Também tem a questão do público, né? O público hoje é proposto que o público tenha uma produtividade, vamos dizer, uma proposição. É comum peças que sejam interativas em diversos níveis. É considerado a presença do público, a relação com o público no fenômeno teatral. E, atualmente, no ensino de teatro, a gente convive com as duas tendências, tanto tradicionais quanto escolanovistas. Então, nós vamos entender como que elas têm convivido. E existe uma crítica muito forte atualmente à escola como uma mantenedora da desigualdade social. A escola que era centro do projeto democrático, ou a escola que era a escola para todos na escola tradicional e centro do projeto democrático para a escola nova, nenhuma dessas duas escolas deu certo. Hoje a gente não tem nem escola para todos e muito menos promoção da democracia e da igualdade social através da escola. De forma plena, tá, gente? Lógico que a gente pode pensar exemplos de sucesso, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sistemicamente. E aí, existe um ponto muito importante que é um anacronismo entre o chão da escola e as teorias. A gente pode pensar, como está hoje? Como está o quê? A vida, a prática cotidiana da escola, ou como estão as teorias em educação, as teorias de ensino do teatro, as teorias sobre a escola? As teorias estão num lugar e a prática tem outro. Isso é importante da gente saber. Existe uma falta de relação entre o conteúdo e a vida. Então, é muito comum que os conteúdos sejam despejados, completamente desconectados da vivência do estudante e até do professor, que nem sabe para que aquilo serve. Porque até pela sobrecarga de conteúdo fica difícil de fazer essa relação o tempo todo. Ainda é muito comum a memorização, muito mesmo. Então, a gente ainda está lá na escola tradicional nesse ponto. Vocês sabem, né? Alguns saíram da escola outro dia. Pensa aí, quantas provas você fez que bastava ter decorado o livro? Isso é aprendizagem?
Ainda é muito comum a relação opressora-professor-aluno. Isso não é uma questão pessoal de cada professor. Lógico que a gente tem nosso compromisso profissional de destruir essa relação, mas é sistêmico. O professor, em geral, está no lugar de muito poder e esse poder é exercido de forma opressora. Existe uma incorporação muito superficial e teórica dos elementos da escola nova. Então, na teoria, a escola é mais lúdica. E a gente sabe que é só um monte de EVA em volta de uma matéria igualmente chata e sem sentido. Então, a incorporação da escola nova ficou muito na teoria ou na superficialidade. Uma coisinha aqui, outra ali, mas, de fato, não contaminou todo o sistema escolar. Por exemplo, a escola nova tinha algumas compreensões da educação como um todo. Então, todas as disciplinas poderiam trabalhar nesse sentido. Mas a gente hoje tem uma escola, desde a escola tradicional também, esquadrinhada, quadriculada, separada, em caixinhas. Não existe real transversalidade como um todo. Eu tenho uma experiência transversal, uma experiência transdisciplinar. Ok, mas dizer que o ensino escolar no Brasil é transversal, a gente sabe que é uma mentira. Às vezes nem os professores se conhecem, quanto mais as disciplinas e as metodologias se cruzarem, né? E a arte nessa brincadeira? A arte ficou numa gaiola dourada. Aqui a gente pode ser espontâneo, aqui a gente pode ser criativo, aqui a gente pode ter nossa individualidade respeitada, mas isso não inundou as demais vivências escolares. Isso ficou trancadinho ali numa gaiola. Bonita, mas é uma gaiola. O fato da gente ter entrado na escola com o movimento Escola Novista nos deu algumas heranças. A primeira herança é que a gente entrou. Estamos dentro da escola, conseguimos nos garantir por lei. Isso nunca é uma garantia real, né? A gente está sempre aí brigando politicamente, mas estamos dentro da escola a princípio. Temos profissionais concursados, profissionais contratados, temos professores de arte na escola e agora a gente pode brigar para mudar as coisas pelo lado de dentro. Tem a questão da descaracterização da linguagem, que a gente já falou no slide anterior, ou retrasado, não lembro, porque uma supervalorização de um processo de liberação emocional, de um processo de consciência corporal, de um processo de consciência emocional, de um processo de trabalho coletivo, uma supervalorização de várias questões que não são inerentes à linguagem teatral, que podem ser trabalhadas através da linguagem teatral, mas não são fundantes da linguagem, atrapalharam a apreensão da linguagem em si. Então, às vezes, a pessoa ela vai ficar muito mais, cuca fresca, mas não aprendeu teatro. Né? Pode acontecer essa descaracterização muito forte e um pouco culpa da política da escola nova. E um fortalecimento do discurso essencialista que acabou vindo em resposta. Né? Então, a gente tinha na escola tradicional a supervalorização do produto, mas também não era essencialista, era contextualista. Né? Porque o produto estava a serviço de outras coisas, a apreensão dos clássicos, comemorações religiosas e tal. Então, não era o teatro que era importante. Aí, na escola nova, a gente tem uma supervalorização do processo, mas também não é em nome da linguagem teatral. É em nome da liberação emocional, é em nome das relações intrapessoais, etc, etc. Então, cadê o teatro, gente? Então, hoje existe uma corrente grande brigando para a gente estudar teatro pelo teatro. O teatro é importante, as pessoas precisam saber teatro, as pessoas precisam ter acesso ao teatro. Sempre que o pêndulo puxa muito para um lado, ele vai muito para o outro. Então, hoje esse discurso ainda está muito forte porque a abordagem ainda é muito escola novista, muito de hipervalorização de um monte de outras coisas que não a linguagem teatral. Maria, esse monte de outras coisas não são importantes? Na minha concepção, elas são super importantes. Mas quando a gente trabalha a apreensão da linguagem teatral, a gente já vai trabalhar elas de qualquer maneira. Tendo uma construção respeitosa com o estudante, a gente vai conseguir contemplar tudo isso. Agora, se a gente só visa o que eu chamo de efeitos colaterais, aí a gente não tem o trabalho com a linguagem. Então, indo pela linguagem, a gente consegue ganhar tudo. Também é um negócio pra gente discutir aí que é legal. Anotem o que querem discutir, anotem perguntas, anotem reflexões. Então, qual é a solução? Não temos solução. Mas existe uma proposta que é atualmente mais debatida, mais defendida, que é a que a Márcia defende também nesse texto, que é uma tentativa de equilibrar a apreensão da linguagem com as necessidades formativas. Então, o que isso quer dizer? Eu vou ensinar teatro, gente, eu tô aqui para isso, sou professora de teatro, vou ensinar teatro. Mas não quer dizer que eu vou humilhar o estudante para poder ele fazer uma boa cena. Porque
construção pessoal dele também faz parte do meu processo de educação, inclusive da apreensão da linguagem. Porque a gente tem mania de separar essas duas coisas. Pensar assim, se eu estiver a serviço da apreensão da linguagem, eu vou negligenciar o aspecto formativo. Ou se eu estiver a serviço do aspecto formativo, eu vou negligenciar a construção da linguagem, como aconteceu na Escola Nova. Não precisa ser assim. Não existe essa dicotomia. Um estudante respeitado, que está se construindo, que está se pesquisando, ele vai pesquisar a linguagem teatral e vai construí-la com mais rigor, com mais comprometimento, com mais eficiência e vai ainda por cima trabalhar num processo de autoconhecimento, de autoliberação. Não sei por que a gente separa essas coisas, se elas não precisam estar separadas. A gente pode ter o melhor dos dois mundos. Outra coisa é o equilíbrio entre os elementos da linguagem, então a gente trabalhar tanto o trabalho de ator, que geralmente é a única coisa que a gente trabalha, mas também trabalhar habilidades dramatúrgicas, habilidades cenotécnicas, habilidades plásticas, habilidades teóricas, tanto de crítica quanto de história do teatro, enfim, são N elementos que podem ser trabalhados. E uma questão do alinhamento às demandas de cada grupo, os interesses de cada grupo, a faixa etária de cada grupo, a realidade comunitária de cada grupo. Então, é uma proposta de uma educação que leva em conta os seres humanos que estão ali naquele contexto. E, por último, a professora Márcia Pompeu traz pra gente um relato de experiência. Eu não vou contar para vocês vão lá ler. Mas eu queria só deixar claro o seguinte, esse é um dos textos que é fundante do campo do teatro aplicado ou teatro comunidade, que é o meu campo de pesquisa, que eu gosto muito de debater, que é onde o Cimenino, que é o meu projeto, né, se coloca teoricamente. E é muito rico esse campo, porque a gente fala justamente da potência dos trabalhos com teatro em ambientes não formais, em ambientes não profissionais. Os relatos de experiência são muito importantes no meio acadêmico e eles são muito ricos, eles nos clareiam demais a teoria, eles dão corpo para a teoria, porque uma teoria sem prática ela não faz nenhum sentido, a gente já falou um pouquinho sobre isso também em outras aulas. Então, leiam relatos de experiência, escrevam relatos de experiência e vivenciem a experiência para vocês mesmos, né? Terem material para dialogar e para corporificar a teoria. Por isso eu defendo que todos vocês façam extensão, se enfia num projeto. A prática é essencial na formação de professores. Eu tenho um capítulo inteiro defendendo isso na minha dissertação. Se quiserem ler, vai ser muito legal. É isto a aula de hoje, nossa última videoaula. E eu vejo vocês pessoalmente. Amém. Beijos.